E aí, gentes, tudo bom com vocês? Esse é um Perambulista News especial sobre mercado. Por que que ele é especial? Porque eu só faço análise de mercado 2 vezes no ano. Uma em janeiro e outra em julho, quando saem os números da Fenabrave, tá? E a gente vai começar essa conversa pelas regiões. Então, gente, como vocês podem ver aqui nessa tabela da própria Fenabrave, o número de vendas aqui no Nordeste, na média, ficou em torno de 31%, mais ou menos. Eu não vou calcular mês a mês. Dá para te dar uma média aqui só de olhar. Em torno de 30 a 31% de tudo que foi vendido no país. O, o Sudeste, ele se manteve ali na faixa de 36, 37%, muitas vezes beirando os 39%. Isso em 2024. O Sul se mantém sempre ali na faixa dos 9%, 10%, com alguns picos aqui chegando a 12%, então na média fica ali nos 10%, que é menos do que a própria região norte, que embora tenha uma grande extensão geográfica, a concentração populacional lá é pequena, e a renda per capita também. E o Centro-Oeste, que também tem uma grande extensão territorial. A população não é, assim, tão significativa e a renda é muito maior do que na região norte. Então, é difícil você entender e colocar em perspectiva o porquê que quando alguma marca chega aqui no Brasil, ela se retém na região sudeste, ok? Região sudeste. Maior população, maior renda, até aí, joia. Só que quando quer se expandir, ela vem para o sul, que tem uma população menor, uma renda pouco superior à do Nordeste, tá? Como um todo. A população é um valor mais ou menos parecido, com vantagem um pouco maior para o Nordeste. E o Nordeste, ele tem um problema que a renda ainda não subiu o suficiente aqui. Isso é um fato, tá? Mas é uma região que está em franco desenvolvimento, porque o nível educacional aqui é muito bom, para não dizer ótimo, tá? Os profissionais que são formados aqui, em sua maioria, são de bons a ótimo. Só o salário que tem que dar uma subidinha ainda. Mas com a industrialização que está havendo aqui, em breve isso vai acontecer. E vai logo, logo, em 10 ou 15 anos, eu acredito que deve se equiparar ao Sudeste. Por incrível que isso possa parecer. E o mais interessante disso, sabe o que que é? É isso aqui, ó. Subiu 2% as vendas no Nordeste. Subiu as vendas em algum em alguns meses houve até perda, acho que vai, vamos dizer que tenha se equivalido. E o que
Subiu foi marginal aqui no sul. Enquanto que para o nordeste, na média, subiu de 1 a 2%, aqui no sul subiu pouco mais, ali 1%. E quem subiu e quem manteve bem as vendas foi o norte. Então, quando a gente fala de regiões aqui no Brasil, a gente é muito viciado em se manter de olho só no sul-sudeste. Isso é histórico, tá? Desde que eu ouvia pelo rádio AM, lá pelos anos 70, a Voz do Brasil, e na Voz do Brasil se falava muito no Nordeste no sentido da miséria e da pobreza. Olha, eu concordo com isso até meados dos anos 90, dos anos 1990. Depois que teve o Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, o Nordeste se desenvolveu muito. E mesmo tendo tido o Temeroso e o Bolsonaro, mesmo com esses dois que o país foi para o buraco, nesse novo governo do PT, o Nordeste está voltando a crescer no mesmo ritmo que foi Lula 1, Lula 2 e Dilma. Então, essa concentração, esse vício que os departamentos de marketing e vendas têm de se concentrar sul-sudeste, às vezes eles até sobem pelo centro-oeste, mas em geral eles se concentram mais no sul-sudeste. Vai até, quando chega no Nordeste, vai pela Bahia e para por ali, quando muito, chega em Alagoas. E agora, pelo menos algumas marcas já estão olhando o Nordeste com outros olhos, principalmente por conta de Shinerai. Shinerai, ela entrou aqui pelo Nordeste vendendo moto de trabalhador. Moto para você surrar ela no dia a dia. Ela não tinha grande qualidade, mas o preço também era lá embaixo. Ela conquistou Nordeste, Norte, um pouco do Centro-Oeste e agora ela mudou a visão dela, ainda mantendo as motos de trabalhador, tá? De quem trabalha sobre a moto, e está trazendo produtos premium para descer para Sul e Sudeste. Só que ela já tem uma boa malha de revendas aqui no Norte e no Nordeste. E isso vai fazer com que ela ganhe mercado aqui nessa região. E quando ela chegar definitivamente no Sudeste e Sul, aí sim, aí a coisa vai começar a complicar. Porque muita gente que mora no Sudeste e no Sul enfia a pata na Shinerai, mas nunca entrou numa loja Shinerai, nunca viu um produto Shinerai. Quando viu, foi um turista que veio aqui no Nordeste e viu uma moto surrada pra cacete, porque elas são para isso. As motos de trabalhador da Shinerai foram feitas para isso, para ser surrada mesmo. E, no entanto, muita gente que está no Sul e Sudeste que nunca viu uma moto Shinerai mete o pau. Tem muita reclamação no Reclame Aqui? Tem. Aliás, é uma matéria que eu ainda vou fazer sobre reclamações
de montadoras no Reclame Aqui. E olha, vai ter gente aí que vai se surpreender muito, porque eu já andei dando uma olhada por alto, tem muita coisa interessante. Então, quando a gente pega e analisa todas esses dados aqui que você vê de crescimento da região Nordeste e você compara com de um ano para o outro, o Nordeste está indo muito bem economicamente. Então, eu acho que deveria ser levado mais a sério quando a gente analisa o mercado. Eu creio que já disse isso anteriormente, mas eu vou repetir para vocês gravarem isso bem. Infelizmente, eu não consegui encontrar dados para dizer esse tipo de moto, vai, uma street de baixa cilindrada, uma naked de baixa cilindrada ou qualquer outro tipo de moto, são as mais adequadas para o Nordeste e de acordo com o que é o portfólio de montadora, chega, o Nordeste é adequado, tá? Não, não tenho esses dados, porque eu simplesmente não consigo encontrar em lugar nenhum. Acho que não existe um estudo a respeito disso ainda. E eu acho importante que isso aqui seja muito estudado, porque pode ser até interessante diminuir o número de concessionárias que entram aqui na região sul e sudeste para colocar aqui no Nordeste. Mas aí, é como eu falei, tem que ver o portfólio e o preço que esse portfólio tem da montadora entrante. Vir para o Sudeste é uma boa perspectiva? Sim, sempre é. Mas as pessoas, como eu já falei antes, do departamento de marketing e de vendas, não estudam isso aqui. Ninguém pesquisa isso aqui. Porque é um mercado quase equivalente ao, ao Sudeste. Se juntar com Sul e Sudeste, ok, você já está com 40 e poucos por cento, quase metade da produção do, da, da produção nacional de veículos de duas rodas, tá? Só que se você juntar Sudeste e Nordeste, você está atendendo praticamente 3/4 do mercado nacional. Entende? Tem coisas que não dá para entender muito bem. E complementando o que eu disse antes, com relação ao desenvolvimento do Nordeste, a malha viária aqui, ela é boa. Lógico, tem estrada aqui, como também tem estrada no sul, no sudeste, no centro-oeste, que estão parecendo a lua, tá? De tanto buraco. Sim, só que regularmente essas vias são recuperadas. E olha, é bem regular, tá? Depois que passa a época de chuvas aqui, o pessoal vai lá e arruma tudo que é necessário. Então, é um esquema bem diferente do que é o Sudeste e o Sul. Mas ainda assim, tá? A logística aqui, ela não está ruim. Ela melhorou muito desde o governo Lula 1 para cá. E é como eu já falei antes, a renda per capita aqui, a renda de salário aqui, ela subiu muito do Lula 1 para cá. Então, o pessoal de vendas e marketing tem de fazer uma pesquisa mais aprofundada
sobre que tipo de moto vende aqui, porque 1/3 do mercado está aqui. Bom, agora vamos voltar para mim. Como vocês viram, quando você pega, analisa por região o nosso mercado, algumas ideias erradas aparecem. Como, por exemplo, essa história de que o Nordeste não tem mercado, que o Nordeste pode ficar para segundo plano, que o Nordeste é uma região muito pobre e muito, como se diz, com muitos problemas estruturais. Assim como o Sudeste, assim como o Sul, Centro-Oeste, Norte é bem pior. Mas o Nordeste ele tem sim problemas estruturais. O Nordeste tem sim problemas que precisam ser resolvidos. Tem, isso é inegável. Em qualquer cidade que você vá, não importa se é no Sul, Sudeste, Norte, tanto faz, tá? Todas elas têm problemas de violência, todas elas têm problemas de saneamento, todas elas têm problema de água, todas elas têm problemas de estradas, todas as regiões têm problemas de saúde. Aqui no Nordeste tem também? Lógico. E se você for na Europa, eles também têm esses problemas lá. Se você for nos Estados Unidos, eles também têm esses problemas lá. Em grau maior ou menor? Sim, mas todos têm. Não existe paraíso no mundo em que tudo funcione 100%. Se você for na Suíça, que é desse tamaninho, também tem. Então, sabe, quando falam nesses termos do Nordeste, para mim são pessoas que não conhecem a fundo, que nunca saiu daqui do litoral. E eu já saí, tá? Eu me embrenhei para o interior de Pernambuco, por exemplo. Que Pernambuco também era um local que falavam que era a miséria graçava e que a violência era assim, faroeste. E não é assim. Gente, Pernambuco tem muitos problemas. A Paraíba, que eu também tenho um apartamento lá, também tem muito. Santos, onde eu vivia antes de vir para cá, em São Paulo, também tem muitos problemas. Santos tem problema de enchente e olha que tem um dos se não o melhor, um dos melhores sistemas de água pluvial. Entende? É esse tipo de coisa que a gente tem que começar a olhar o Brasil de uma outra maneira, com menos preconceitos e com mais olhos de o que eu posso melhorar aqui. Ser um verdadeiro patriota. Que o verdadeiro patriota, ele pergunta todo santo dia para si: "O que que eu posso fazer pelo meu país hoje?". E uma coisa pequena que todos nós podemos fazer pelo nosso país hoje é tentar mudar
a maneira como a gente vê o nosso país. Parar de ver como um país que não dá certo. Parar de ver o país como o eterno a eterna potência, futura potência. Não, vamos olhar os problemas que nós temos e vamos tentar corrigir. Vamos dar valor à terra que a gente vive. Vamos parar de ficar com esses falsos patriotas que ferram o nosso país, que ficam pedindo intervenção estrangeira. Isso não é patriotismo, isso é traidor. E voltando aqui ao assunto das motos, tá? Essa visão que existe sobre o Nordeste tem que mudar. Os departamentos de venda e de marketing têm de pesquisar. E eu acredito que esses dados estão nos Detrans. Eu acredito que esses dados estejam nas fazendas estaduais. O que que vende aqui? E a que preço está sendo vendido aqui? E aí sim, expandir com o, o mix de produtos adequados para a região. Porque, gente, não existe esse negócio de uma rede vender tudo para todo mundo em todo lugar. Não. Até supermercado é diferente. O supermercado aqui é totalmente diferente do supermercado de Santos. Eu tenho dificuldade de encontrar coisas que eu gosto de consumir aqui, porque não tem. Em Santos tem. Assim como eu sempre gostei de colocar um queijo coalho para fazer no churrasco, aqui eu pago R$ 30 no máximo no quilo de queijo coalho. Em Santos é 80. Aqui eu como queijo coalho todo dia. Isso é o tipo da coisa que as montadoras têm de entender. Que os departamentos de marketing e de vendas têm de entender que você pode ter um mix amplo, mas esse mix só vai atender uma determinada região. Então, vamos mudar um pouquinho a chave aí, né? Gente, não esqueçam de deixar a sua inscrição, não esqueçam de deixar o seu like e principalmente o seu comentário. O que que você achou de toda essa visão de mercado que eu tentei passar para vocês? O que que vocês acharam que mudou realmente no mercado, que contradiz alguma coisa que eu coloquei para vocês? Gente, por enquanto é isso aí, tá? Não esque ah, agora eu lembrei uma coisa que eu ia dizer. Esse Perambulista News aqui, assim como todos os outros que saírem, eu vou colocar ele tópico tópico no canal de cortes. E aí, se vocês quiserem assistir só os tópicos que lhes interessam, vocês vão lá e tá todo ele lá, ok? O nome do canal é Perambulista Cortando, ok? Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.